te confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, te adoramos nessa noite. Declaramos, ó Pai, que ninguém é maior do que o Senhor. Te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor traga a compreensão, o entendimento da Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós nessa noite nos submetemos à Tua vontade aqui, ó Deus. Nos submetemos ao Teu domínio, Pai, e clamamos por uma compreensão da Tua palavra. Clamamos, ó Deus, pela revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas. Clamamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, à medida que a Tua palavra vai sendo liberada. Ó Deus, e que seja uma noite de transformação sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 33. Mateus 27, no verso 33. Diz assim um texto: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Decepção e esperança. Estes 2 sentimentos, eles estão presentes na nossa vida. Frequentemente nós ficamos decepcionados com situações, ficamos decepcionados com pessoas, ficamos decepcionados com
instituições, com acontecimentos. No entanto, é frequente a esperança diante de novas possibilidades. E isso aconteceu com os discípulos de Cristo em relação à crucificação e morte de Jesus, seguido da sua ressurreição ao terceiro dia. Os discípulos ficaram profundamente decepcionados com o que acontecera com Jesus após a sua prisão e julgamento. Jesus foi crucificado e morreu. Essa decepção foi responsável pela desorientação e desilusão e frustração, pois eles estavam empolgados, os discípulos estavam animados, porque afinal eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles haviam abandonado tudo para seguir a Jesus e creram naquilo que Jesus havia ensinado. Eles creram sobre a chegada em breve do reino de Deus. Eles creram na consumação dos séculos. Só que toda a expectativa e toda a empolgação deles, ela termina quando o Filho de Deus é preso, condenado, crucificado e morto. Os discípulos voltam desapontados, tristes. Voltam às atividades e condições de antes do conhecimento e do seguimento de Jesus. Tamanha era a decepção e a desilusão. A mentalidade que eles tinham, o entendimento que eles tinham, é que Jesus, ele traria o reino de Deus de uma forma imediata, que ele seria uma espécie de general de guerra, que ele ia tomar de volta a nação de Israel. Quando você lê a Bíblia em Marcos 10, do 35 ao 40, você vai ver os dois discípulos falando com Jesus da seguinte forma: olha, quando estiver na tua glória, quando o teu reino for instaurado, nos permita que um se assente à tua direita e outro se assente à tua esquerda. Eles estavam buscando em Jesus, quando o reino de Deus fosse instaurado, que eles tivessem uma posição de destaque, porque eles aguardavam um reino terreno. Eles aguardavam algo que aconteceria ali. A mentalidade deles era para algo terreno. Eles queriam assumir uma posição de importância no reino de Deus. Porque eles ouviam Jesus falando. Lucas 19, 11, a Bíblia diz: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Só que Jesus, meu irmão, ele foi para a cruz e ele morreu. E quantos de nós vivemos como se Jesus ainda tivesse preso no madeiro? Ele morreu pelos meus pecados, amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, glória a Deus, aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém. O preço de sangue foi pago, amém. E essa é a parte do Evangelho a qual a gente até consegue viver bem ela. A gente consegue entender ela. Vocês acabaram de ver aqui na apresentação os dois discípulos voltando para Emaús. A Bíblia vai dizer que eles conversavam entre si e Jesus entra no meio da conversa. E no meio da conversa ele pergunta: o que é que está acontecendo? E eles falam: poxa, você está
Como é que você não sabe o que aconteceu? Como que você não sabe? A notícia está correndo por todo o reino, por todos os lugares. De onde é que você vem, cara? Tá, mas o que houve? Nós achávamos que era ele. O Messias. O Messias aguardado, o Messias esperado. Nós achávamos que era ele. Mas prenderam ele, torturaram ele, mataram ele na cruz. Mataram ele. Nós esperávamos, o texto diz, está lá, meu irmão, Lucas 13 ao 35. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. É bem verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não acharam o corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjo, que diziam que ele vive. Mas a gente achava que era ele, mas ele morreu. E quando nós temos esse pensamento focado na morte, a esperança morre junto. Quando a nossa mentalidade está, ele pagou o preço de sangue, para me resgatar, mas acabou. Ele morreu. Aqueles homens estavam voltando para a cidade. Jesus ia embora e ele falou, não, fica com a gente, vamos, fica com a gente aqui essa noite. E quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. E aquilo que eles falaram é bem verdade que algumas mulheres disseram, eles conseguem contemplar. Eles conseguem ver. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que eles saem contando um para o outro o que aconteceu, o que eles viram. Jesus apareceu para os seus discípulos, só que um deles não estava presente, Tomé. E eles contaram que Jesus apareceu e conversou com eles, e Tomé fala, está lá em João 20, 19 a 25, e fala, olha, eu só vou acreditar se eu não ver o sinal dos cravos na sua mão, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira alguma eu vou crer. Porque, o que ele está dizendo? Eu vi, ele morreu. Acabou a esperança. Acabou a esperança. Quando nós dizemos, irmão, que acabou a esperança, é porque não tem chance para mais nada. Irmão, até Pedro, que andava junto com Jesus, que viveu o sobrenatural, andou sobre as águas. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia vai dizer, está lá em João 21, do 1 ao 3, que Pedro volta a pescar. Ele volta para a pesca. Ele volta para a sua atividade anterior, antes dele conhecer a Jesus. E muitos têm vivido a fé cristã como se Jesus estivesse morto. Como assim, pastor? Porque quando nós dizemos que está morto, é porque acabou a esperança. E quando a gente fala que acabou a esperança, nós estamos falando, acabou a esperança para o meu casamento. Acabou a esperança para o meu filho que está nas drogas. Acabou a esperança para o meu filho que não quer saber de mais nada. Acabou a esperança de tudo. Quando nós falamos Jesus está morto, e nós falamos acabou a esperança, se encerrou, não tem mais solução para nada, acabou a esperança até para mim. Eu achei que era ele.
Nossa, como eu achei que era ele. Mas ele morreu. Fim. Acabou. A morte é o fim de todas as coisas. E aí a gente vê muita gente na caminhada cristã não vivendo, mas sobrevivendo. As coisas acontecendo e com uma vida tipo assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. O que eu vou fazer? Acabou. Nessa noite, Deus quer virar uma chave na tua mente, irmão. Ele quer trazer um entendimento para você de que a morte não é o fim das coisas. Mateus 28, verso 1. Diz assim um texto: e no fim do sábado, quando já apontava o primeiro dia Que dia que é isso aqui, irmão? Isso é domingo. Preste atenção. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Repita comigo, terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Presta atenção, irmão. Às vezes tem uma pedra no teu entendimento, ao qual você não está conseguindo remover. Deus está dizendo para você que Ele vai causar um terremoto na tua vida para remover essa pedra que tampa o teu entendimento. Aí a Bíblia vai continuar dizendo: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Eu acho que você não entendeu. Os guardas estavam guardando a porta, irmão, para que ninguém mexesse no túmulo. Houve um terremoto, a pedra se removeu. Um anjo do Senhor senta na porta e fala: eu sei quem que vocês estão buscando. Vocês estão buscando a Jesus que morreu. Eu sei a quem você tem buscado. Você tem buscado a Jesus que morreu. Eu sei quem você tem tido muito zelo. Você tem tido muito zelo com Jesus que morreu pelo perdão dos seus pecados. Você tem tido muito zelo com Jesus que está morto por causa do teu pecado. Você tem tido muito cuidado e zelo por um Jesus que morreu na cruz e o sangue dele lavou a sua vida. Mas deixa eu te falar, ele não está aqui mais. Porque a obra não para na morte. A morte não é o fim das coisas, irmão. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizem aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. No terceiro dia, irmão, da sua morte, Jesus ressuscitou. A morte não é o fim. Jesus vence a morte.
Ele venceu o pecado, ele venceu a maldade, ele venceu as dores, mas ele também venceu a morte. Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais na cruz, ele não está mais no madeiro, ele não está mais dentro de um túmulo, mas Cristo vive. E meu irmão, se Cristo vive, a esperança vive. Se Cristo vive, há esperança para você. Se Cristo vive, tem solução para o teu casamento. Se Cristo vive, tem solução para a sua família. Se Cristo vive, tem solução para o seu filho que está nas drogas. Se Cristo vive, tem solução para você que busca emprego. Se Cristo vive, há solução para nós, há esperança. Ele vive, irmão. Ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus venceu todo o projeto de manifestação diabólica que resulta no afastamento do ser humano pecador da bondade de Deus. Ele venceu a morte. O que ele traz com a ressurreição? Vida. Eis que te dou vida, e vida em abundância. Meu irmão, a ressurreição de Cristo, ela não é para você sobreviver, mas é para você viver. Viver. Ele trouxe vida, ele trouxe uma nova vida. Ele trouxe uma nova maneira de viver. Ele transforma você em um novo ser, ele traz uma nova esperança. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Dominados pela decepção, pela tristeza, pela desorientação, encheram-se de alegria e esperança diante do Cristo ressurreto. Os discípulos no caminho de Emaús, quando ele partiu o pão e os olhos deles foram abertos, eles saíram falando para todo mundo: Cristo vive. Eles saíram falando para todo mundo: Cristo vive. Vai, anuncia aos 4 cantos do mundo. Para de viver como se Jesus tivesse morto. Para de viver como se ele tivesse morto. A esperança acabou. Passe a viver como Cristo vivo. Aquele que está vivo, assentado à destra do Pai. Viva como se ele estivesse, como que ele está vivo. Anuncia a todo o mundo: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Inaugura uma nova era na nossa vida, irmão. Um novo momento quando a gente entende isso. Uma nova maneira de entender. Porque quando as situações elas começam a se levantar, nós não deixamos a esperança minguar com ela. Nós falamos: você se levantou, mas você vai cair, porque Cristo vive. Porque Ele vive. O novo da ressurreição de Cristo se encontra na concepção do reino de Deus presente em nós. Aonde que o mundo vai encontrar essa esperança, irmão? Aonde que o mundo vai encontrar esta esperança a qual nós estamos falando? Aonde? Vamos fazer o que toda igreja ama fazer. Olha para o irmão que está do seu lado. E fala com ele assim: você sabe aonde que o mundo vai encontrar essa esperança do Cristo vivo? Faz assim, baixa no peito e fala assim: ó, em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória.
É você, irmão, que vai anunciar essa esperança para o mundo. É você que vai falar para os 4 cantos do mundo: Cristo vive. Ele está vivo. Ah, mas vocês não choram a morte? Vocês o nosso Salvador morreu. Oh, querido, eu não vou chorar a morte dele. Eu vou celebrar a vida. Eu vou celebrar a vida. A vida. O novo da ressurreição de Cristo se encontra na concepção do reino de Deus presente em nós. Pois a gente já experimentou Ele, irmão, por meio de sinais, prodígios, maravilhas. E, sobretudo, pela presença e ação do Espírito Santo em nós. Porque Jesus, Ele ressuscitou e não nos deixou órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vos darei outro Consolador, um igual a mim, ao qual o mundo não pode receber, mas Ele estará em vós para sempre. A novidade de vida, Cristo vive, irmão. Você precisa entender essa realidade para você. Parar de ser dominado pelas coisas como se o nosso Jesus não estivesse vivo e fosse poderoso para passar por elas. Nós temos a mania de tornar os nossos problemas grandes demais. E esquecemos que o nosso Jesus está vivo. Nós temos a mania de dizer que as situações, elas são impossíveis. Mas nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele, irmão. Nada. Ele venceu a morte. O véu se rompe. Quando Ele entrega o seu Espírito, o véu do tempo se rompe, do alto a baixo. É algo que vem dos céus. Entenda isso, irmão. O véu se rompe do alto a baixo, é algo que vem de Deus. É Deus dizendo: acabou, agora você pode entrar. É Deus falando. Pouquíssimos entravam naquele lugar. Quando Jesus entrega o teu Espírito e o véu se rasga, é Deus falando: acabou, eu quero é todo mundo. Acabou essa história de alguém vai interceder. Não, vem você. Vem você. Primeira Coríntios 15, no verso 20 ao 22. Primeira Coríntios, capítulo 15. Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A Páscoa, irmão, a gente celebra a vida de Jesus. A vida. E a vida que Ele nos dá.
a vida que Ele nos dá. A oportunidade que nós temos em Jesus de viver diante de Deus, de viver o sobrenatural de Deus, de viver as loucuras em Deus. Nós temos visto, irmão, um tempo diferente se chegando. Um tempo onde a gente tem escutado muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas que Deus tem feito. Só que Ele só opera na vida daqueles que entendem que Ele está vivo. Aqueles que entendem que Ele ressuscitou. Que Ele não está morto. Esse Jesus tem que estar vivo dentro de você. Ele tem que estar vivo dentro de você. Quando as situações se levantarem, você vai dizer: o meu Redentor vive. Quando os problemas começarem, você vai dizer: não, o meu Cristo vive. Não acabou. Foi só o começo das coisas. Foi só o começo. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Essa é a noite, irmão, da gente celebrar a vida de Jesus. É a noite de celebrar, irmão. Celebrar. Se tem algo, irmão, que está trazendo tristeza ao teu coração, tem algo que está trazendo inquietação ao seu coração, nessa noite a vida do Cristo que vive vai inundar a tua vida. Os problemas vão sumir? Não vão, irmão. Mas esse Cristo vivo vai te ajudar a solucionar esses problemas. Fecha seus olhos. É hora de celebrar Ele. Celebrar o Cristo vivo, irmão.